Alexandre Pato já iniciou a busca por um clube para finalizar seu processo de recuperação física. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e te atualiza sobre uma série de outras novidades, como por exemplo Bernardo, zagueiro barra lateral esquerdo, interessa ao Palmeiras. Te falo sobre o São Paulo, que tem 11 atletas em fim de contrato. Informação importante sobre a busca do Cruzeiro por um atacante. Vou falar também sobre Saravia, lateral direito argentino, que pode parar no Atlético Mineiro. E o Corinthians pense em ampliar seu estádio. Tudo isso e muito mais a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, beleza? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site de apostas esportivas que tem me dado a maior sorte. Nessa quinta-feira ainda dá para você se dar bem. Tem jogo do Palmeiras contra a Inter de Limeira, vitória ao Alviverde pagando 1,17. Tem ainda São Bernardo e Corinthians, com vitória corintiana valendo 1,99. Para completar, Santo André e Água Santa, vitória do Santo André paga 2,22. Isso sem falar em Paysandu e Itupiranga. Vitória do Paysandu a R$ 1,35. Para fazer sua aposta na Aposta Ganha, super simples, só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela, faz o cadastro e começa a se divertir, sempre com responsabilidade. Casa de aposta sempre para maiores de 18 anos. Combinado? Bora começar o vídeo com a minha Portuguesa, que perdeu para o Guarani e decidiu dispensar 2 jogadores nessa quinta-feira, não fazem mais parte dos planos da Lusa, o lateral direito Ramon Rocha, com passagem pela base do Palmeiras, e o zagueiro Vitor Ramos, bastante conhecido. Lusa que agora tenta a recuperação depois de 4 derrotas seguidas, são 5 no campeonato em 7 rodadas. Bora falar também que torcedores do Vasco fizeram uma zoeira com torcedores do Flamengo. Eles levaram à sede da Gávea, a sede do Flamengo, uma faixa ironizando e sacaneando o fato de o Flamengo ter sido eliminado do Mundial de Clubes pelo Al Hilal. Quero contar ainda que Diego Alves, ex-goleiro do Flamengo, foi enfim anunciado como novo reforço do Celta, apresentação já feita, contrato de 6 meses. Tem ainda novidades sobre Tite, o ex-técnico da seleção brasileira, recebeu 2 propostas recentes, uma da Coreia do Sul, outra do Equador. Ele disse não a todas, pretende voltar a trabalhar apenas em algum grande do futebol europeu. E a saideira do Giro de Notícias contar que o filho do Ronaldinho Gaúcho será jogador do Barcelona. O atleta de 17 anos de idade, que estava no Cruzeiro, passou nas últimas semanas por testes no Barcelona, foi aprovado e vai ser jogador do clube. Quero falar agora sobre o Coritiba. Tô para te dizer que o negócio feito pelo Coxa para contratar o Kusevich ficou bem caro. Vê se você concorda. Coritiba vai desembolsar $1.200.000 ou R$6.200.000 por 50% dos direitos econômicos. Só aí já seria algo discutível, afinal de contas o Palmeiras havia desembolsado €1,5 milhão para contratar o zagueiro chileno, que não deu certo no Verdão. Mas é agora que vem o problema. O Coxa, nessa negociação, ainda cedeu e aceitou um pedido do Palmeiras de repasse de 20% do Rafael Veiga. Veiga que está avaliado em 10, 12 milhões de euros. Esses 20% ainda restavam ao Coritiba e foram repassados ao Verdão em meio à operação do Kusevich. Se a gente falar que o Veiga vale 12 milhões de euros, a gente está falando em €2.400.000 que se somam a esse $1.200.000. A partir de agora o Verdão tem 85% dos direitos econômicos do Veiga e os 15% finais pertencem ao atleta. Se gostou? Achou bom negócio? Costumo criticar bastante o Anderson Barros, mas o diretor executivo de futebol Alviverde mandou muito bem nessa. Isso sem falar no fato de o Palmeiras ter aberto mão de 2 atletas estrangeiros, o Merentiel, que foi para o Boca Juniors, Kusevich, que foi para o Coritiba. Agora o Palmeiras está liberado para contratar mais um jogador estrangeiro, eram 6, agora são 4. O Palmeiras está 1 abaixo do limite permitido. Bora falar agora sobre Alexandre Pato e o futuro do atacante. Vocês vivem me perguntando onde é que vai jogar o Pato. Tem uma informação importante: antes de gravar esse vídeo, conversei com o Júnior Pedroso, que é o responsável pela carreira do jogador, e o Pedroso me disse o seguinte, abre aspas, agora a gente começa o processo de transição dentro do campo. Estamos vendo se ele vai fazer em algum clube em São Paulo. E a partir de março é que quando vamos começar a buscar um clube para que ele possa jogar. A ideia do Pato é estar 100% fisicamente para depois se acertar com alguém, fecha aspas. Só para você entender o contexto. O Pato não joga desde julho do ano passado, ele defendia o Orlando City, precisou passar por uma cirurgia de reconstrução de um dos ligamentos do joelho. Essa cirurgia foi feita em agosto, prazo de recuperação era para fevereiro ou março,
ele já está na última fase desse processo de recuperação, aquela fase de transição, em que você deixa o departamento médico e passa a trabalhar dia a dia dentro do campo. O Pato gostaria de fazer esse processo final de recuperação em algum clube paulista, até por ter residência por aqui. O São Paulo seria, na teoria, a alternativa mais viável. Resta saber se o Rogério Ceni vai concordar com essa operação. Pato já tentou em outros momentos voltar ao Morumbi. O Ceni não gosta muito da ideia. Só para arrematar, vale a lembrança de que enquanto atleta do Orlando City, Alexandre Pato ganhava R$166 mil por mês e fez na temporada passada 19 jogos, 4 gols e 3 assistências até se machucar. Bora falar agora sobre Bernardo. Você lembra dele? Zagueiro que saiu muito cedo do futebol brasileiro, já esteve na Áustria, jogou no Brighton da Inglaterra, voltou para o Red Bull Salzburg da Áustria e foi especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras, formação trazida pelo Thiago Fernandes. O jogador que pode atuar como lateral esquerdo / zagueiro é filho do Bernardão, volante de bastante história no futebol brasileiro, vestindo a camisa do Corinthians, é inclusive o Bernardo, o pai, responsável pela carreira do Bernardo filho. O Bernardão se tornou empresário de futebol. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Bernardão para saber se existe alguma possibilidade de negociação com o Palmeiras. O Bernardo contou um bastidor interessante. Ele falou que no finalzinho da janela de transferências recém-encerrada, houve um contato de um time importante do futebol europeu com o Bernardo para saber sobre a possibilidade de compra do atleta em definitivo. Ele levou o caso ao Red Bull Salzburg, que nem quis abrir conversa, disse que não existe a menor possibilidade de liberação. O clube conta com o Bernardo até o fim dessa temporada, mais para frente, eventualmente, dependendo de alguma proposta muito boa, pode até haver negociação, mas por agora, chance nenhuma. Quanto ao Palmeiras, perguntei para o Bernardo se ele foi procurado, ele disse que ninguém do Palmeiras o procurou, então acho que dá para descartar essa possibilidade. Atleta de 27 anos de idade, pode atuar como lateral esquerdo, pode atuar como zagueiro, está na terceira temporada no futebol austríaco de forma recorrente, de forma consecutiva. Quero falar agora sobre Tiquinho Soares e a especulação de que ele vai virar reforço do Santos. Você já deve ter lido ou ouvido nas redes sociais que o Tiquinho, atacante do Botafogo, interessa ao Peixe. Fui checar essa história com uma pessoa muito próxima ao Tiquinho, um cara que é amigo do Tiquinho há mais de 10 anos. E essa pessoa me assegurou que não existe nenhuma chance de transferência. Tiquinho está absolutamente feliz no Rio de Janeiro, adaptado à cidade, ao clube, ao artilheiro do time. Negociação das mais difíceis para que ele trocasse futebol grego pelo Botafogo. Enfim, aconteceu. O Tiquinho não pensa em mudar para São Paulo. Ainda especularam, acho que foi o Sormani quem falou, da possibilidade de uma proposta de 2 milhões de euros da parte do Santos. Só para vocês entenderem, hoje o Botafogo é muito mais rico do que o Santos graças à SAF. E o Botafogo hoje busca uma reserva para o Tiquinho. Qual seria a lógica de o Botafogo, que não tem uma reserva para o Tiquinho, vender o seu titular para o Peixe? Negociação sem nenhuma possibilidade. Posso assegurar para vocês que essa negociação não vai acontecer, até porque nessa sexta-feira se encerra a janela de inscrições no Campeonato Paulista. O Santos já fez seus movimentos, conseguiu contratar o Lucas Lima, o Daniel Ruiz, também anunciou Alisson e Joaquim, os 4 reforços com os quais o Peixe imagina que vai passar bem distante da zona do rebaixamento no estadual. Bora falar agora sobre o São Paulo e um time inteiro de atletas cujos contratos vencem daqui até 31 de dezembro. 3 deles na metade do ano e o restante todo no fim da temporada. Vou começar pelos atletas cujos contratos estão mais perto do fim. Ferrarese, zagueiro venezuelano que pertence ao Grupo City, e André Anderson, meia, atacante que pertence à Lazio, estão emprestados somente até metade do ano. A ideia do São Paulo em relação a eles é bem diferente. Em relação ao Ferrarese, o presidente Júlio Casares já iniciou as tratativas com o Grupo City para a manutenção do atleta. Ele se recupera de uma lesão no joelho, não deve voltar antes de agosto. André Anderson, São Paulo já está tentando devolver o André desde o fim do ano passado e não conseguiu. Outro atleta cujo vínculo se encerra por agora é o Young, goleiro da base. Teve poucas oportunidades no time de cima, contrato até agosto. São Paulo não parece muito preocupado. Agora eu vou falar sobre os jogadores cujos contratos se encerram em dezembro. Felipe Alves, Jandrei, goleiros, não devem ficar. Rafinha, lateral direito, a tendência é que também não renove. Luan, esse é o caso mais grave, o volante que não quis aceitar uma série de propostas de renovação do contrato feitas pelo São Paulo. Luan deve assinar a partir de 1º de julho um pré-contrato com o rival. Os demais jogadores que eu vou falar a partir de agora são de outros clubes e estão emprestados ao tricolor. Caio Paulista, pertence ao Fluminense. Erisson, jogador do Botafogo. David, do Internacional. E Pedrinho, do Lokomotiv Moscou, da Rússia. Só para arrematar,
vale a lembrança de que o São Paulo tem perdido vários jogadores de graça nos últimos tempos, alguns bem importantes, como por exemplo os casos de Igor Gomes e Luizão, que garantiriam uma boa receita. O São Paulo não conseguiu a extensão desses contratos e só pôde ficar com percentuais de vendas futuras. Quero falar agora sobre um atacante que pintou como possibilidade para o Cruzeiro. Vocês lembram do Wellington Silva? Jogador que surgiu bem na base do Fluminense, teve no Arsenal, no Levante, no Almeria, jogou também no Bolton da Inglaterra. Seu último clube foi o Gamba Osaka do Japão. O contrato se encerrou em 1º de fevereiro e desde então ele não tem clube. O Cruzeiro cogita a possibilidade de fechar um acordo com o atleta até o fim da temporada. Atacante de velocidade, 30 anos de idade. Está longe de viver o seu melhor momento, embora a temporada passada não tenha sido tão ruim. Com a camisa do Gamba Osaka foram 36 jogos, 5 gols e 5 assistências. O Cruzeiro sabe da necessidade de melhorar seu elenco. Muitas aquisições de jogadores importantes precisam acontecer para que a Raposa não corra o risco de rebaixamento no Campeonato Nacional. Queria saber de você, torcedor do Cruzeiro, se o Wellington Silva ajudaria. Se você conhece bem o Wellington, sinta-se também à vontade para comentar e dizer o que você pensa. Acrescentaria no seu time do coração? Bora falar agora sobre o Atlético Mineiro e a possibilidade de Renzo Saravia, lateral direito argentino, 29 anos de idade, livre desde o fim da temporada passada, pintar como reforço do Atlético Mineiro. Ele não renovou com o Botafogo, teve a possibilidade de voltar para a Argentina, acabou não rolando, e o Everton Guimarães, comentarista e apresentador da TV Bandeirantes em Minas, afirmou que o Atlético Mineiro monitora e já iniciou conversas para contratar esse jogador. Você sabe que o Galo está atrás de um lateral direito há algum tempo, todas as negociações frustradas. Gilberto Benfica não liberou, Preciado, o Genk da Bélgica pediu 10 milhões de euros. Hugo Malo, do jogador indicado pelo Eduardo Cudê. O Malo até gostou da possibilidade de ver jogar no Brasil, mas o Celta decidiu por não liberá-lo. Poderia haver uma negociação na metade do ano, mais ou menos como o Gilberto. Se o Galo tiver pressa, vai acabar fechando com o Saravia. A alternativa mais rápida, ele poderia se apresentar e já começar a jogar. Mas para mim, de todos esses citados, é aquele com menor qualidade. Não sei se a pressa, nesse caso, não pode acabar se tornando inimiga da perfeição. Atlético, que também busca um zagueiro no mercado do exterior, recentemente fez consultas. A Felipe, zagueiro que era do Atlético de Madrid, se mudou para o Nottingham Forest, e também por Luan Pérez, ex-zagueiro da Portuguesa, do Santos, que continua no Fenerbahçe. O time turco decidiu por não liberá-lo. Você está curtindo o elenco do Galo? Acha que o Atlético ainda precisa de reforços? Também quero saber sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a possibilidade de ampliação da arena do Corinthians, a Neoquímica Arena. Pauta antiga desde a temporada passada, torcedores e conselheiros trabalham, discutem, cogitam tal ideia. Há alguns defensores dentro da diretoria. O presidente Duílio Monteiro Alves não tem uma posição formada, embora ele esteja cercado de pessoas que gostariam de ver a Neoquímica Arena passando a 60 mil lugares. O modelo mais simples para que isso acontecesse seria devolver as arquibancadas tubulares que foram presentes durante o período da Copa do Mundo. Você vai lembrar que o estádio corintiano foi inaugurado para a Copa, para 60 e poucas mil pessoas. No final da Copa, por decisão do Corinthians, as arquibancadas tubulares atrás dos gols foram retiradas. O Timão entendia na época que o custo de manutenção de um estádio para mais de 60 mil pessoas ficaria muito caro. Seria mais viável ter um estádio para 40 mil pessoas. Os defensores da ampliação da arena entendem que o estádio vai gerar muito mais receitas por bilheteria e também com sócios torcedores, se for capaz de comportar mais gente. Só para você entender, hoje, uma receita líquida, uma receita bruta de um jogo com estádio cheio na Neoquímica Arena é de 2,5 milhões de reais. E os especialistas imaginam que essa conta pode chegar até 3,5 milhões de reais. Por outro lado, há defensores da manutenção do estádio da forma como ele está, entre eles André Sanches, talvez a voz mais influente dentro do Parque São Jorge, o grande responsável pela construção da Neoquímica Arena. O Andrés entende que já foi super complexo chegar a um acordo pelo refinanciamento do estádio. Esse acordo foi firmado com a Caixa e a equação parece muito bem feita. O Corinthians conseguiu a venda dos name rights, o Corinthians conseguiu a prorrogação das parcelas relacionadas ao pagamento da Caixa e vai conseguir, com a bilheteria, fazer esses pagamentos. A preocupação é de que a ampliação da arena tem um custo que impeça o Corinthians de pagar e isso cause um enorme problema financeiro. O Timão, que já tem uma dívida avaliada em 1 bilhão de reais, mais 500, 600 milhões de dívida da Neoquímica Arena, totalizam 1,6 bilhão e até por isso, diante dessa posição bem forte do André Sanches, a tendência é que a ampliação da arena não saia do papel. Quero saber a sua opinião. Você acha que o Corinthians precisaria ter um estádio maior? Tá bom assim?
Deixe a sua opinião no espaço para comentários. Esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta às 7 com o programa do Nicola. Fechado? Abraço, tchau!